Olá, muito bem-vindo novamente, você que acompanha aqui mais um Papo de Município. Em mais uma semana estamos aqui de volta para falar sobre município. E aí, Eudicípio, tudo bem? Tudo bem, Carlos. Como é que tá? Tudo certo? Vamos começar diferente, né? Pois é. Se cumprimentando. Eu não entendi nada. Pois é. Tá tudo bem. Saiu um pouco do município aí. Saiu um pouco do roteiro aqui. Saí do script. E aí, como é que tem sido a luta? Tá sendo tudo certo aí, né? Fechamos aí agora mais uma semana entrando de Papo de Município, né? O pessoal tá falando bem, eu acho que eu vou começar a dar autógrafo na rua aí. Tá legal, tá muito comentário. A Rádio dos Municípios também. Rádio dos Municípios. O programa que a rádio tá funcionando legal, tá legal. Mais informação para os nossos colegas, servidores municipais aí, que a gente possa levar conteúdo, informação, discussão. De vez em quando trazer esse bate-papo aqui a dois, mas que na verdade é com todos eles também, aí trocar uma ideia sobre algum assunto, sobre um outro, ouvir a opinião deles também, depois, seja no Facebook, seja no e-mail, né? Sobre os comentários que a gente tem aqui, sobre o que a gente fala aqui, concordando, discordando. Né? Crítica é bom. É bom, quando é construtivo é bom. Algumas são bem construtivas, mas é bom também, não tem problema. E aí, Carlos, o que vamos falar hoje no Papo de Município? Vamos falar agora diretamente com esse pessoal aí que está nos assistindo, né, Eudis? Porque hoje a gente vai falar da fiscalização aí dos municípios, dos nossos fiscais, né? Desses agentes aí da tributação dos municípios que atuam diretamente aí com os tributos, com as finanças aí dos nossos municípios, né? O pessoal é importante, né? Importante. Nessa época de crise é que toda a sociedade percebe o quanto é importante a receita para poder atender ela, né? A demanda é grande, segue sempre permanente ou crescente, né? E nesse momento é que as áreas de receita são chamadas para dar algo mais, um plus. Esse pessoal tem que pegar os carrinhos aí e ir para a rua, né? Ir atrás das receitas dos municípios, né? Isso é meio história de dinossauro. O Carlos é da fiscalização de dinossauro. Pois é. Pegar o carro e ir para a rua, né? Hoje em dia... Nem precisa. Então, a inteligência fiscal aprimorou muito o contato com o contribuinte. Tá bom, hoje é tá ele certo. que tem que vir. Tá certo. Melhor, né? Mas ainda Melhor. tem muito do carro na rua. Tem. Que é importante também, né? Também. Mas olha, a gente tem aí auditor fiscal, inspetor, fiscal de tributos. Qual é o papel do fiscal hoje nos nossos municípios, Eudis? Bom, independente da nomenclatura, todos atuam na área de lançamento de créditos, de constituição de créditos, de fiscalização dos créditos tributários que são do município. Né? Nomes mais variados são dados, né? No CBO, que é a Classificação Brasileira de Ocupações, lá está o fiscal de tributos, né? E lá está toda uma regra para a determinação desse processo. Mas nos municípios aí, uns colocam um nome, outros colocam outro. O importante mesmo é, no cargo, as funções dele estejam qualificadas para ele poder exercer essa nobre função da atividade. Mas o principal papel dele, já que tu me pergunta sobre isso, além do nome, né, é que o principal papel dele é este papel de garantir a Constituição, a crítica, garantir a crítica em nome da sociedade, fazer a crítica, fazer a verificação, fazer a fiscalização em nome da sociedade, se aquele contribuinte, membro da sociedade, contribuiu com ela, no tamanho, na forma e no direito que essa mesma sociedade definiu em lei. Então esse é o grande papel de fiscalizar em nome da sociedade, em nome do conjunto da sociedade, se o contribuinte que faz parte dessa sociedade, que é membro dessa sociedade e que em tese ajudou a definir os rumos dessas legislações dessa forma, se ele está contribuindo com a parcela, no tamanho, no valor, nas condições e no momento que a comunidade decidiu. Ele vai e faz a crítica. É uma das mais nobres funções do serviço público municipal, sem desqualificar em hipótese alguma nenhuma outra, mas é a primeira essência do governo, da administração, do viver em sociedade conjuntamente, é a primeira delas porque precisamos do recurso. Para todas as outras precisa de recurso. Para a saúde, para a educação, para a própria manutenção da máquina, para o transporte, né, para o meio ambiente, para a cultura, para as obras, precisa de recurso. E essa primeira função é aquela que vai na sociedade, extrai uma parte dos recursos dessa sociedade para construir, a partir de todas essas outras áreas,
um novo progresso, um novo modelo, atendendo às necessidades dessa sociedade. Então o papel dele é essencial. É um papel primeiro para que você possa fazer lá o ativismo social lá na ponta, assistência social, para que você possa fazer lá na ponta saúde, para que você possa fazer educação para nós e para os nossos filhos, né, para que você possa garantir melhorias, obras, aperfeiçoamentos da nossa estrutura na nossa sociedade, na nossa cidade, no nosso município. É a primeira, é a que garante o oxigênio para o corpo inteiro funcionar, é a que garante o recurso. Então o papel dela, e não é só porque sou membro dessa categoria, mas essencialmente porque se tu olhas a análise dela, da formatação do que realmente ela representa, que muitas vezes, te digo, o nosso servidor nem consegue avaliar a sua importância e o seu papel dessa forma. Não tem muita dimensão do que é. E muito menos, vão dizer lá ainda muitos dos meus colegas, quem tem que estar ouvindo isso é a sociedade, quem tem que estar ouvindo isso é o nosso gestor. Porque muito menos eles têm a compreensão da importância desse papel. Eles tratam mesmo o papel do fiscal como alguém que vai à sociedade e faz um mal necessário, vai lá e tira do fulano, coitadinho, ele perdeu, ele isso, ele aquilo. Não, na verdade não é isso. Aquilo nem era dele. Se apropriou indevidamente. Se lá no ISS ele cobrou 100 por algo e ali tinha 5 que já não era dele desde o início, desde que o sujeito pagou não era dele, era da sociedade, do conjunto da sociedade. Então nós não estamos tirando nada de ninguém, na verdade nós estamos trazendo aquilo que é da sociedade e que alguém sim se apropriou indevidamente. Alguém sim trouxe para si como seu só, no egoísmo próprio em desfavor do conjunto da sociedade. E o fiscal é que faz isso, vai em nome da sociedade fazer essa avaliação, essa análise e ver se efetivamente ele cumpriu. É muito importante o papel, é algo fundamental no dia a dia dos nossos municípios, não só pela amplitude da receita, mas pela responsabilidade de assumir um papel tão importante em nome de toda a tua comunidade. Ir lá nela e verificar ponto a ponto quem contribuiu, quem não acertou e quem não fez. E papel social na sua essência, né? Totalmente social. Primeiro, tens toda a razão, é o primeiro papel social da administração pública, seja no município, no estado ou na União. É a primeira ponta social de participação da administração pública com a sua sociedade. É a parte inicial. Alguém diz, mas olha, mas o fiscal não faz nada de social, quem faz social é o pessoal lá da assistência social que dá cestinha básica. Não teria cestinha básica se não tivesse a receita. Então o papel inicial para mim pensar em dar uma cesta básica é ter recurso. Depois disso não adianta. Então o recurso é a garantia disso. Então a primeira etapa do processo social toda inicia ali na fiscalização. Por isso o tamanho dessa importância desse papel, desta carreira, que é carreira de Estado. Inclusive se acabarem com todos os projetos que já tiveram, que ficam parados aí, com a estabilidade pública, essa seria uma das carreiras, como a diplomacia, como as forças policiais, que não perderia sua estabilidade tão estratégica ela é para o serviço público. Em tempos aí de representa, não me representa, enfim, os fiscais nos representam, né? Você, fiscal, me representa, porque realmente o papel é muito importante. Mas, ainda que seja tão importante esse papel para os nossos municípios, não anda fácil, hein, Eudicípio, a vida dos fiscais pelo Brasil aí, não é esse mar de rosas todo, né? A função importante, o aspecto que todos, mas tem um que dói mais, que é a questão salarial, né, Eudicípio? A gente sabe que o fiscal bate de frente aí todo dia, correndo atrás dos tributos aí dos nossos municípios, mas em contrapartida são mal remunerados, né? São mal remunerados. De fato, a remuneração da fiscalização é baixa no contexto geral. Se a gente pegar uma pesquisa que a GTM fez aqui em 2013, nós mesmos lançamos uma pesquisa de nível nacional para pesquisar numa grande amostra junto aos nossos municípios brasileiros a remuneração das fiscalizações, a remuneração dos fiscais municipais, de tributos municipais, na grande maioria dos municípios não ultrapassava, não chegava a um salário e meio, um salário mínimo e meio, não chegava a um salário mínimo e meio. Claro que há as exceções, há municípios em que ganhavam
em 2013, 15 mil, 20 mil, mas isso não representava nem 0,5% do conjunto dos fiscais. A grande massa das fiscalizações tributárias ganha muito pouco, é muito mal remunerada para o tamanho de tudo que eu acabei de falar aqui. Sem dúvida. Da importância, da responsabilidade, do papel. E isso também o fiscal tem que saber. Tem que saber expor o tamanho do seu papel. Né? Não no chororô, não nas expressões, eu ganho mal, eu isso, aquilo. Saber também expressar o tamanho do seu papel, da sua importância, especialmente nesse momento de crise, para poder também refletir, e não é uma coisa do dia para a noite, é algo construtivo, Carlos, é algo que leva tempo para amadurecer a sociedade, para compreender que setores como esses são setores vitais. Olha, a Polícia Federal hoje aí atuando, né, a Justiça, as fiscalizações, a Receita Federal está lá junto, participando, levantando problemas, processos. Então esses setores são setores de Estado, e as fiscalizações são setores de Estado. E esses não têm governo, não têm ligação com partidos, nada, são de Estado, são nossos, que são nossos representantes, que estão ali para servir. E quando a gente tem isso, consegue compreender também esse papel, é fundamental, né? É importante a escolaridade, que é outro ponto. Ponto difícil também, a qualificação desses profissionais, né? Eu vou dizer, é um ponto que preocupa também, né? A qualificação aí dos nossos fiscais que lidam com os tributos dos municípios, né? São mal qualificados alguns, né? E também não existe tanta oportunidade para que eles possam se qualificar com qualidade também, né, Eudes? De fato, a gente olhou a Receita, se a gente olhar a escolaridade, nós encontramos uma boa parte, pequena, mas ainda significativa naquela pesquisa, de servidores trabalhando na fiscalização como fiscais de tributos que têm ainda o ensino fundamental como exigência. Não é que ele está lá como exigência para entrar na fiscalização. Requisito lá no concurso. Como requisito no concurso. Como ainda temos uma boa parte ainda de ensino médio, né? Uma parte também significativa, né? É bem dividido isso, né? 20, 40, 40 mais ou menos, a divisão ali significativa de ensino superior. Né? Mas a grande maioria para o concurso é ensino médio ainda no Brasil. O servidor é que se qualificou, né? É que essa era a outra pergunta, né? Qual era a qualificação dele atual e quais eram as exigências à época do concurso. Então a grande maioria ainda é ensino médio, né? E isso efetivamente com essa remuneração baixa, com essa qualificação que acaba sendo baixa, que ele não tem estímulos para buscar, nem por proatividade dele, porque lhe falta recursos para isso, claro. Nem pelo âmbito dos municípios, que em crise não investem nessas áreas, mas deveriam se preparar a investir desde sempre para garantir que nesses momentos pudessem haver um enfrentamento sólido na ampliação das receitas, uma garantia adequada de manutenção dessas receitas. Isso é fundamental e eu acho que os nossos municípios, os nossos gestores têm pouca visão para isso, pouca visão para perceber que um corpo humano, que é a administração pública, pode ser perfeito, pode ser maravilhoso, Carlos, mas se ele não respirar, ele não anda, ele não funciona, ele não pensa, ele não trabalha, ele não desenvolve. E o oxigênio é exatamente a receita dos nossos municípios, que os fiscais são responsáveis, a administração tributária como um todo também é responsável para ampliar, para desenvolver, para crescer, para fazer a cobrança lá na dívida ativa, né? Então, por isso, a administração tributária como um todo tem um papel extremamente importante. E aí a gente já parte para uma outra questão também, que é a questão da produtividade fiscal, né, Eudes? A gente sabe que é um ponto que os fiscais aí batem bastante, né? Gostam. Produtividade fiscal, gostam. Agora, então... Dá para fazer outro papo de município, só com a produtividade. Dá para falar sobre isso. Tu não quer produtividade, né? Não, a questão é... Vamos abordar a produtividade, mas e para os municípios? Isso tem retorno? Enfim, efetivamente está tendo retorno produtivo para os municípios, né? Para a sociedade está tendo retorno, então, a produtividade dos fiscais? Como é que está isso? É boa a tua colocação, Carlos, porque na verdade nós estamos aqui falando de um cargo, uma classe trabalhadora do serviço público fundamental, importante na nossa visão, mas tudo tem que ser importante e bom também para o conjunto do município. Não vai adiantar ser bom para A, para B e não ser bom para o conjunto do município, para o conjunto da sociedade, que é feita por todos nós.
Então a produtividade, ela sempre brilha os olhinhos dos nossos servidores, especialmente dos pequenos e menores municípios, municípios médios, que ainda não tiveram essa possibilidade de construir isso nas suas carreiras. Mas a produtividade sim é significativa e importante para os servidores, mas também, se tu me pergunta se ela é importante para o município, para ampliar as receitas do município, ou é só um aumento salarial ali predisposto? Não, ela também, bem aplicada, bem realizada, bem desenvolvida nas metas, nas atividades, bem construída, ela é extremamente favorável ao município. Eu diria até mais favorável à ampliação das receitas do município do que uma nova oportunidade de incremento das receitas do servidor fiscal. Mas bem construída, construída de acordo que possa preservar o município também, né? Claro. Então é fundamental isso, porque você amplia essas receitas, obviamente tem que ter uma meta mínima de realização, afinal você ganha remuneração. Então você ganha para fazer alguma coisa. Então você só pode ter como ampliação a partir de um determinado ponto de ações que você fez ao mês. Até ali garantiu a remuneração. Sua remuneração que você já recebe hoje. A partir dali você vai ganhar plus de produtividade. E isso é fundamental, isso renova, estimula o processo construtivo nas administrações tributárias, tem um foco mais voltado a perseguir a remuneração de receita, a mais receitas, perseguir a sonegação, a perseguir o tributo que é como a água, nós não conseguimos agarrar todas para lavar o rosto, ela corre entre os dedos, né, e fica só um pouquinho no meio da palma. Então é extremamente importante efetivamente isso também para o município, desde que as metas sejam construídas. Ah não, quantas carimbadas ele deu no papel, quantas autorização de nota ele teve, quantos ele olhou isso, ou pontuando valores astronômicos por fazer um plantãozinho fiscal ou outra coisa. Não, porque ele carimbou 500 documentos lá de determinada situação, não me parece uma atividade que tenha um percentual grande na produção de novas receitas, né? Nós temos que focar mesmo no processo de fiscalização, volume de lançamento, né? Natureza do lançamento. Fiscalização de bancos é bem mais complexa e leva muito mais tempo para chegar ao alto do que fiscalizar lá uma mecânica ou um pequeno negócio. Então, o volume, a natureza da fiscalização, né? E não o volume abstrato, né? Com bases, com dados, até tantos pontos, acima daí tantos, outros mais tantos, atividades desse tipo, pontos diversos. Né? Então, poder mirar aquilo que pode, não diretamente naquele momento, porque fiscal não faz cobrança, fiscal faz lançamento de crédito tributário, ele constitui crédito tributário. A cobrança é em outra área da administração tributária. Né? Pode ser até a dívida ativa, o parcelamento, a execução fiscal, vai acontecer depois, mas ele constitui crédito. Então, a riqueza da produção das metas, da produtividade, tem que ser baseada nisso, na constituição firme, certa, de novos créditos tributários, de créditos ampliados, de constituição de novos créditos. E isso vai dar valor ao processo. E isso, efetivamente, é uma possibilidade de incremento de novas receitas no município, mais do que ficar lá ganhando ponto porque está carimbando. Por isso que esses fiscais aí têm um papel cada vez mais importante na nossa sociedade. Isso é provado todos os dias aí. Os nossos municípios dependem muito da administração tributária e os fiscais são peças importantes para isso. Mas já estamos passando do ponto, né? Passamos um pouquinho hoje, mas por uma boa causa, um assunto nobre. E semana que vem, novamente estamos aqui, você sabe. Esse assunto aí, Carlos, é um assunto que me empolga, é um assunto, sabe, o meu carinho todo especial com a categoria das fiscalizações. Claro. E efetivamente me inflama a falar mais. É verdade. Não, e a gente deixou coisa de fora ainda, né? Tem a PEC 186 que tá rolando aí, que a gente não abordou, então tem bastante coisa. Vai dar outro Vai papo, vai. Mais uns 2 ou 3 aí, se duvidar. Mas quem sabe num próximo a gente traz um colega aí para discutir. Autonomia é outra questão importante também. Mas que a gente pode abordar num outro papo de município aí. Tá certo. E vamos nos despedir aqui então dos nossos colegas que tem que trabalhar, tem que fiscalizar, porque o sonegômetro, como eu falei, tá lá, tá rodando, e a gente, os fiscais, né, me incluo a gente porque eu tô no meio aqui dos colegas, mas vocês fiscais aqui
tem o pé no freio para esse sonegômetro aí não crescer cada vez mais e ajudar as administrações tributárias dos municípios aí. Então, até uma próxima semana, né, Eudes? Com mais papo de município. Educação fiscal também ajuda aí. De educação fiscal, verdade. Os nossos contribuintes também ajuda. É verdade. O que eu falei anteriormente no outro papo de município aqui, que a educação fiscal hoje é uma execução fiscal a menos amanhã, né? Então, Opa, sem dúvida, isso ajuda bastante também a gente prevenir as perdas aí dos municípios. Então, até semana que vem, Eudes? Tamo aí, semana que vem vamos de novo. Vamos de novo. Você pode participar conosco aqui, você sabe, tem os nossos contatos aí na tela, nosso WhatsApp, o nosso e-mail. Mande aí sua contribuição, sua dúvida, sua reclamação, sua sugestão, seu apontamento aqui e participe conosco aqui também do Papo de Município. E semana que vem a gente está de volta. Obrigado pela companhia de vocês e até lá. Até lá. Tchau, tchau. Tchau.